Olá, estamos começando mais um Rio Grande que dá certo, Reconstrução. Hoje recebendo Hernani Polo, secretário do Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio Grande do Sul. Secretário Hernani Polo, seja bem-vindo ao nosso Rio Grande que dá certo. Muito obrigado, Zírios. Agradeço a oportunidade e cumprimento a todos os telespectadores. Rio Grande que dá certo, Reconstrução, justamente trazendo aqui as autoridades públicas, iniciativa privada, empresários, ligados nesse amplo processo de reconstrução do Estado, atingido pela maior tragédia climática de sua história, 478 municípios diretamente atingidos, 5 regiões, o Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, região central, metropolitana, Porto Alegre e Zona Sul do Estado. Secretário, a sua pasta tem um papel fundamental nesse processo todo. Até bem pouco tempo o senhor estava despachando ali no centro de contingência do governo do Estado, final da Ipiranga, próximo aqui ao Grupo Bandeirantes, no Tecnopuc, né? Acho que já retornou lá para a sua sede. Como é que começa essa reconstrução toda, na medida em que o senhor mapeou essas regiões, esteve lá nesses locais todos, o que o senhor viu e qual é a prioridade nesse momento? Bem, Aziris, acho que nós estamos aí diante de um grande desafio, né, e muitas responsabilidades que terão que ser enfrentadas, e todo esse processo ele já inicia lá naquele momento, né, quando aconteceu essa tragédia, né, a gente acompanhou desde o início todo esse enfrentamento, desde a institucionalização, quando se institucionalizou o gabinete de crise, né, pelo governador Eduardo Leite, que veio coordenando todas essas ações, e isso acabou gerando aí uma necessidade de várias frentes de trabalho, né? Uma crise, uma tragédia como essa, ela naturalmente ela afeta muitos setores, né? E você começou naquele início em atender as pessoas, em acolher, salvar vidas. Exatamente. Né? E isso aconteceu com muita força pelas estruturas do poder público e também de forma muito presente a solidariedade, a iniciativa privada, as entidades ajudaram muito naquele momento, que foi vital para salvar muitas vidas, né? E já naquele momento se começou várias frentes de trabalho, né? Entre elas a do desenvolvimento econômico, mas cito também aí a habitação, infraestrutura, né? Isso deriva para outras áreas como saúde, educação. E nós, já a pedido do governador Eduardo Leite, criamos o Gabinete de Apoio ao Empreendedor para podermos dar atenção, identificar as necessidades, né, e buscar mecanismos para essa reconstrução. Então, é o que nós estamos desde o início trabalhando para que a gente consiga criar as condições mínimas necessárias e adequadas para que os empreendedores de todos os portes, desde os microempreendedores individuais, micro, pequenas, médias e grandes empresas, possam, né, se reerguer, se, né, reorganizar novamente, e esse é o grande desafio que nós temos pela frente. Tem que se reestruturar as economias, porque a vida das pessoas passa por elas, né? Reestruturar suas vidas, mas que elas tenham onde trabalhar, e os empresários terem como reestruturar as empresas, que muitas delas simplesmente se perdeu tudo. Agora, o senhor já foi presidente da Assembleia, foi secretário da Agricultura, atuou em várias frentes, e este é um desafio muito especial, né? Essa tragédia toda. E foi um aprendizado gigante nesses momentos todos que o senhor acompanhou, né? Sem dúvida. Acho que ela também, né, a gente vai aprender muito com tudo que aconteceu, né? Foi uma coisa totalmente anormal até então, né? Tivemos uma há muitas décadas atrás, mas não na proporção que esta aconteceu. E, obviamente, que a gente tem que olhar aquilo que precisa ser aprimorado, melhorado, e é o que a gente vem trabalhando. O próprio Plano Rio Grande prevê isso. Nós temos que nos reconstruir de uma forma melhor, né, para que, se eventualmente novos fenômenos climáticos aconteçam, a gente esteja melhor preparado em todos os sentidos, né? Acho que isso traz uma necessidade de rever muitas coisas nas estruturas dos municípios, do Estado, da União, né, e a própria sociedade civil organizada, para que a gente possa sair maior e melhor, né, se reconstruir de uma forma melhor, né? Se pegarmos os exemplos que aconteceram no mundo, né, que países que enfrentaram guerras ou tragédias climáticas semelhantes à nossa, muitos que conseguiram, né, fazer um plano de reconstrução, eles saíram mais resilientes, mais fortes, e é o que nós desejamos. Aliás, o Plano Rio Grande prevê exatamente, né, ações emergenciais que vêm sendo já implementadas desde o primeiro momento, um planejamento para ações de médio e longo prazo. E isso, né, com duas linhas de estruturação. Uma econômica, né, que envolve as entidades
da sociedade civil organizada, do comércio, da indústria e dos serviços. Então, é um pilar fundamental, o eixo econômico nessa reconstrução, bem como também, né, o aspecto científico, técnico, porque muitas obras e investimentos que terão que ser feitos terá que ter exatamente esse olhar técnico, científico, até porque teremos que fazer várias intervenções com relação, né, a rios, ao aspecto do meio ambiente, e isso naturalmente requer todo um cuidado, uma atenção. Então, o aspecto técnico, o próprio governador Eduardo Leite deixou muito claro, né, que a gente tem que trazer academia, né, universidades, enfim, pessoas que dominam esse tema mais ligado ao meio ambiente, para que essas intervenções sejam realizadas, porque teremos que fazer, como dragagens, desassoreamento de rios, dragagens para poder aumentar a capacidade, né, de armazenagem de água, porque ao longo dos anos os rios foram, por não fazer dragagens, assoreando, e isso diminui a capacidade de armazenagem da própria água e provoca um problema quando tem dois fenômenos extremos. Quando falta chuvas, o rio acaba armazenando muito menos água, porque, né, o seu leito está mais raso. Quando tem chuvas em excesso, como é o caso que ocorreu, ela tende a extravasar de uma forma mais rápida, e isso também provoca problemas. Então, acho que a dragagem dos rios é fundamental, assim como obras de contenção às cheias que também precisam ser aprimoradas, melhoradas, né? Isso naturalmente requer muitos investimentos e requer ações continuadas de um médio e longo prazo. Por isso que o Plano Rio Grande também, Osíris, prevê a participação das entidades, porque esse plano ele vai passar mais de um governo. É claro que algumas coisas serão entregues a curto prazo. Década, né, exatamente. Então, são vários governos que terão que dar continuidade. Isso é fundamental para que nós não tenhamos, numa eventual mudança de governo, um eterno recomeço da reconstrução do nosso Estado. Então, isso também é uma coisa que o governador deixou muito claro, né, da participação da sociedade, para que a gente tenha uma sequência nas ações aí que terão que ser implementadas. Agora, o senhor falou em olhar técnico. Há uma região, sobretudo, o Vale do Rio Pardo, que algumas cidades terão que ser reconstruídas, e as suas empresas também, numa posição mais segura, porque o rio mudou seu curso, ele não faz mais a curva em Arroio do Meio, em Roca Salles, ele passou reto nessas regiões todas. Isso também está previsto no plano, né? Também, né? Então, já tem empresas que estão buscando novos locais para, né, se instalarem, isso é muito compreensível, né? Essa mudança do curso dos rios, ela se dá também por aquele fator que eu citei anteriormente, que é a falta de desassoreamento, né, a falta de dragagem dos rios. Então, o rio acaba não tendo aquela capacidade de armazenar água no próprio leito e ele acaba extravasando. E isso já tem ocorrido em algumas regiões aqui do estado, como é o Vale do Taquari, em menos de um ano, 3 enchentes. E então você vai ter que realocar empresas, as próprias habitações também de pessoas que moram às margens desses locais. E a realocação não é uma tarefa simples também, porque você tem que ver, por exemplo, habitação, né? Você tem que ver um novo local, você tem que colocar infraestrutura nesse local, quer dizer, tem que ter todo o saneamento, água, energia, uma estação de energia, rua, infraestrutura. Então isso leva um tempo, por isso que o plano, né, inclusive o vice-governador Gabriel Souza, que está muito ligado e acompanhando isso, né, se buscou estabelecer habitações temporárias, né, de uma forma mais estruturada, porque em alguns casos você vai levar um tempo até dispor a habitação nova, principalmente onde tem que realocar, mudar de lugar, né, em função de tudo que nós falamos aqui. Então, o Estado está muito preocupado desde o acolhimento das pessoas que ficaram sem habitação, mas também que essas habitações sejam reconstruídas em local seguro, né, para ter a garantia de que, num eventual fenômeno climático como aconteceu, não venha novamente as pessoas a perderem suas casas e também os seus negócios. Isso vale também para as empresas que terão que ser realocadas, aí, principalmente aquelas que estão muito às margens de rios, aí, que historicamente... Não só cidades, mas distritos industriais ou empresariais serão criados nessas cidades todas, do Vale do Taquari, do Vale do Jacuí, até aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Agora tem uma questão cartorial nisso, porque isso é lotear, é dar saneamento, dar energia. Se consegue reduzir um pouco essa burocracia, secretário? Olha, esse é um grande desafio. É um país cartorial, né? É um grande desafio, exatamente, porque como são recursos públicos, você tem todo um regramento, enfim, uma série de procedimentos. Tem Tribunal de Contas. Também, tem órgãos de fiscalização, né? Porque são recursos públicos que serão investidos aí em várias frentes.
né? O Estado tem procurado, né, reduzir aí com ações coordenadas para reduzir essa burocracia, para ser mais ágil, né? Estamos melhor estruturando também, porque nós precisamos, principalmente na área de engenheiros, nessas áreas que são mais demandadas, uma melhor estrutura de qualificação e de quadro de pessoal. O Estado fez agora recentemente, né, uma reestruturação em algumas carreiras aí para poder também atrair pessoas com mais capacidade, com mais qualidade para fazer melhores entregas. Sim, o problema tem Estado para ter engenheiro, inclusive, né? Por mais que a gente use a tecnologia, ela tem que ser usada, enfim, tudo que está disponível e que isso ajuda muito, mas nós precisamos de pessoas também qualificadas, uma equipe técnica para poder fazer essas entregas de uma forma mais rápida e mais eficiente. E é exatamente esse o que o governador Eduardo Leite tem falado, a gente tem conversado muito, né, junto com a equipe de governo, para que a gente dê a maior celeridade possível, dentro aí das limitações e de todos os trâmites legais e burocráticos que terão que ser obedecidos e respeitados, mas que a gente consiga aí fazer essas entregas o mais rápido possível. Com certeza. A gente está conversando com o secretário Dani Pod, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio Grande do Sul, sobre esta reconstrução. Vamos fazer um breve intervalo no nosso Rio Grande que dá certo. Já voltamos, você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo a reconstrução, hoje recebendo Hernani Polo, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio Grande do Sul, justamente falando da reconstrução de empresas e das regiões envolvidas, aí onde teremos uma realocação de determinadas cidades. Agora, secretário, não se faz isso sem orçamento, sem recursos, o Estado teve uma perda muito forte em função também da intempérie, do desastre climático. Como é que está essa recomposição orçamentária e os recursos da União? Tem chegado? Olha, esse é um grande desafio porque o Estado do Rio Grande do Sul ele já vinha numa situação, né, de equilíbrio fiscal em função de várias medidas que foram adotadas nos últimos anos, né? Redução da estrutura pública, reforma da Previdência, enfim, reforma administrativa, concessões, privatizações. Então se buscou um equilíbrio fiscal, mas ainda com muitas dificuldades e desafios em função do valor da dívida, do déficit previdenciário, mesmo que reduziu com a reforma, mas ainda ele é extremamente elevado. Então o Estado vinha numa situação bem controlada, mas ajustada, mas desafiadora. Sim. Quando acontece um fato como esse, você tem um impacto muito grande na arrecadação, né, e numa paralisação da atividade econômica, o que gera uma dificuldade ainda maior, além do que você tem a necessidade de gastar para recompor aquilo que você perdeu. As empresas pararam de faturar. Exatamente. Né? Ou seja, não recolhe para o governo. Então nós estamos aí vivendo um problema muito, muito difícil, né? A União suspendeu a cobrança da dívida, mas todos esses valores da cobrança da dívida serão alocados em um fundo, que é o FUNRIGS, o Fundo de Reconstrução, para poder reconstruir aquilo que se perdeu, e não é necessário, não é suficiente para reconstruir tudo, porque, né, nós temos muitos problemas e demandas aí na infraestrutura, em rodovias, pontes, prédios públicos, escolas, hospitais, então há uma grande demanda. Por outro lado, a queda da arrecadação ela provoca uma redução orçamentária para o Estado, para o governo do Estado e para os municípios todos, os 497 municípios, porque parte da arrecadação vai para os municípios, e quando você tem uma queda, um rateio, você tem uma queda, afeta todos os municípios do Estado, não somente aqueles em situação de calamidade e de emergência. Então isso gera uma necessidade de um aporte maior do governo federal, né? O que nós estamos vendo aí, acompanhando, são muitos anúncios, mas pouca efetividade na ponta. E isso nos preocupa muito, né? Tanto é que o governador tem se manifestado nessas últimas semanas de uma forma mais contundente, cobrando da União aquela solidariedade que se deve ter entre os entes federados, porque quando você tem um ente federado com dificuldades, como é o caso do Rio Grande do Sul, o governo central, a União, ele precisa socorrer de uma forma mais efetiva, né? O Pacto Federativo prevê a solidariedade entre os estados. Se nós pegarmos o Rio Grande do Sul, ao longo dos anos, ele arrecada muito mais valores em impostos federais do que recebe de retorno Sim. do governo federal. Isso é histórico. São em torno de 108 a 110 bilhões de arrecadação e menos de 50 bilhões de retorno. Isso dentro dessa solidariedade do Pacto Federativo. Então, tem estados que arrecadam menos e recebem mais. O Rio Grande do Sul é o contrário, arrecada muito mais do que recebe. Mas, nesse momento, o que nós precisamos é a solidariedade
né, dos demais, e principalmente do governo federal, pelo momento que nós estamos passando. Então, somente a suspensão do pagamento da dívida não é suficiente. Né? O que a gente queria era uma anistia, pelo menos por um tempo, ou mais recursos do governo federal para o Rio Grande do Sul, né? Em forma de financiamento, a fundo perdido, né? De forma mais robusta para que o Estado consiga se reerguer. Sob pena de nós levarmos muito mais tempo. Então, só crédito não adianta, o crédito é dívida. O crédito é dívida, né? Ele é importante, né? E a gente também, com relação aos próprios recursos do BNDES, solicitou que os recursos para capital de giro pudessem ser acessados por empresas que estivessem fora da mancha de Lag, empresas que estão em municípios de situação de calamidade. Também, né? Porque tem aquelas impactadas diretamente que foram alagadas, mas tem aquelas impactadas indiretamente que perderam o faturamento porque o setor econômico paralisou. Então, essas empresas não tiveram acesso dos recursos do BNDES para capital de giro. Estamos reivindicando. Então, são necessidades que o Estado tem nesse momento para poder fazer investimentos e os empreendedores precisam desse apoio. Né? E o Estado, que tanto contribuiu com a União ao longo de décadas, precisa desse olhar diferente. Né? Porque se agora nós não vamos ter uma atenção diferenciada, com tudo que aconteceu, com toda essa tragédia, dificilmente em outro momento nós teremos. Então, há uma solidariedade em todo o Brasil, há um sentimento de que o Estado e todos acompanharam o que nós passamos, né? E é o que o governador Eduardo Leite tem cobrado do governo federal, né? Porque se veio aqui várias vezes, o presidente, enfim, nós temos aí o ministro que está aqui, o Pimenta da Reconstrução, mas a gente está vendo muito pouca efetividade, é muito anúncio, é muita divulgação, é muita propaganda e pouca efetividade. E o que nós precisamos, né, seja em linhas de crédito acessíveis, né, tanto é que o próprio Pronamp, que foi lançado pelo governo federal, ele não atendeu a necessidade que se tinha do setor empresarial. Sim. Agora, né, por não ter uma linha de crédito para atender, o próprio governo do Estado, agora o governador Eduardo Leite, disponibilizou em torno de 200 milhões do orçamento do Estado para poder criar uma linha, junto com o Banrisul e também com o BRDE, e aí através das cooperativas, Sicredi, Cressol, né, e Unicred, para poder disponibilizar linhas de crédito aí aos microempreendedores individuais, as micro, pequenas, médias empresas, né, como uma forma de dar um apoio mais efetivo para a reconstrução. Então, nós temos muitos desafios, precisamos de mais apoio, né, precisamos de ações mais efetivas para que o Estado possa se reconstruir dentro do Plano Rio Grande, naturalmente, né, e com todas as necessidades que o Estado também tem, naturais de que se aumente a própria estrutura de segurança pública, né, na saúde, você tem mais demanda. Né? Tu tem as demandas permanentes, sim, que elas inclusive aumentaram na saúde, na segurança pública, na própria educação, e você tem aí o desafio da reconstrução, né, seja das estruturas públicas, como também aí dos setores empresariais que precisam desse apoio. Agora, o governo fez um exercício, o senhor falou muito bem aí, as linhas de crédito extremamente subsidiadas, porque nós temos aí nessas linhas do BRDE, por exemplo, juros a menos de 1% ao mês. O BRDE, 10% ao ano. Exatamente. O BRDE para micro e pequenos. O Enfrenta RS, um programa do BRDE que usou os recursos do resultado dele do ano passado, né, e o governador aí determinou lá a equipe do BRDE que usasse esses recursos para poder subsidiar. Então, você criou uma linha, né, com 10% fixo ao ano, um ano de carência e 4 anos para pagar, no total de 5 anos. Então, um juro diferenciado, muito semelhante ao que o BNDES colocou à disposição, né? Só que esse do BRDE ele não se limita à mancha de Alag, então qualquer empreendedor... Ele é amplo. É amplo, né? Então são 325 milhões que estão se colocando disponível aí para essas linhas, com um limite de até 1 milhão por financiamento. E também do Banrisul, né, que é aí para microempreendedores individuais, micro, pequenas e médias empresas, micro e pequenas empresas, que aí é um juro negativo. Né? Negativo. Para os MEIs, o Estado alcançará até R$6 mil a fundo perdido, e mais um financiamento até R$3 mil. Quem tomar R$3 mil, o microempreendedor individual, irá pagar ao final de 5 anos, 2.880. Vai pagar menos do que tomou de financiamento, de valor, né, com 12 meses de carência. E também para as micro e pequenas empresas é um juro negativo. A micro ou pequena empresa que tomar R$10 mil, por exemplo, irá pagar no final de 5 anos R$9.800. Né, 12 meses de carência e 48 meses para pagar. O valor vai até 150 mil de financiamento. Quem tomar 150 mil de crédito, ao final de 5 anos, irá pagar 144 mil.
né, pagando, obviamente, Sim, as parcelas sim, em dias. sim. Então, esse é um recurso que o Estado está colocando para ajudar a subsidiar esses juros, e também o Banrisul está colocando parte de seu recurso próprio para poder criar essa condição aí aos microempreendedores, aí, pequenas e médias empresas. E é importante, porque tem carência, é o tempo dele se instalar, começar a faturar, Exato. emitir a nota, resgatar os empregos das pessoas. Agora, o senhor foi secretário da Agricultura e a agroindústria também foi atingida, muita gente perdeu tudo. As propriedades também se transformaram em lama, e nós tivemos aí um plantel de 18 mil animais mortos. Né? Muita gente perdeu as suas vaquinhas. Né? Impactou exatamente os animais, suinocultura, avicultura. Aliás, a região do Vale do Taquari é uma região muito produtora de proteína animal, né? Então nós tivemos muito impacto no setor leiteiro, aves, suínos. Esse é um outro grande desafio de necessidade de apoio aos agricultores, porque além deles perder os seus animais, a sua estrutura física, perdeu muito solo. O solo se degradou muito. Tem que recuperar isso. A recuperação do solo ela é lenta e precisa muito recurso. Então é fundamental, né, que saiam as medidas do governo federal de apoio e ações diferenciadas aos agricultores. Inclusive, nós participamos no último encontro, inclusive o próprio governador Eduardo Leite esteve no SOS Agro RS, que clama por ações, né, porque nós, há 2 anos atrás, enfrentamos seca, né, e perdemos muita produção pela estiagem. Agora, pelo excesso de chuvas, nessas regiões de municípios afetados, em situação de calamidade, mas também se considerar os municípios em situação de emergência, é quase todo o estado. Claro. Mesmo lá onde não teve tanta destruição, se perdeu muito solo, se perdeu muita produção pelo excesso das chuvas. Então, nós precisamos dessas medidas efetivas do governo federal também para atender aí os nossos agricultores que estão lá no campo. Com certeza. A gente vai fazer um breve intervalo no nosso Rio Grande que dá certo. Voltamos para o bloco final. Você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo Reconstrução, hoje recebendo Hernani Polo, secretário do Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio Grande do Sul. Secretário, o que é fundamental nesse momento para a reconstrução do Rio Grande? Olha, Osíris, eu diria que é confiança, cooperação e harmonia. Porque o nosso Estado, ao longo da história, ele foi estruturado aqui em épocas de paz, mas com muita capacidade de cooperação e muita confiança no nosso Estado, né, por um povo muito empreendedor. E também com harmonia, um trabalho em harmonia, em sintonia. Se isso vale para tempos de paz, muito mais para tempos de guerra, praticamente, que é o que nós estamos enfrentando agora, um tempo, né, de um enfrentamento a uma tragédia. Então, eu acredito muito que a confiança na reconstrução, a confiança que nós vamos sair maiores e melhores, ela é fundamental, ela é um ingrediente imprescindível, assim como a cooperação, né? E aí entra muito o sistema cooperativo, a cooperação que ela se formou naturalmente no próprio salvamento, né? As pessoas... Somos berço do cooperativismo. Exatamente, e as pessoas muitas sem se conhecer, sem saber o time que torcia, sem saber a ideologia, sem saber a religião, umas se deram as mãos para as outras e se salvaram, se ajudaram. Então isso é fundamental. E a harmonia, que pese a gente tenha divergência aqui ou ali, política, ela tem que ser deixada de lado. Nós temos que trabalhar em sintonia, municípios, Estado, União, sociedade civil organizada. Então eu acredito muito que a confiança, a cooperação e a harmonia são ingredientes fundamentais para que a gente possa se reconstruir, sair maiores e melhores e fazer com que o Estado siga atraindo investimentos como nós estamos, né? Recentemente foi confirmado um investimento de 25 bilhões pela CMPC, o maior investimento da história do Rio Grande do Sul. Tivemos agora recentemente a GM também, né, com 1 bilhão e 200, uma nova linha que será montada aqui de um novo veículo, um novo segmento para toda a América aqui latina. Temos investimentos agora em breve anunciados aí na área de energias renováveis, parques eólicos. Então o Estado vem também por tudo que fez nos últimos anos, né? Os empreendedores estão apostando no nosso Estado. Então precisamos seguir com essa força, né? E esse é o nosso grande desafio. Estamos aí estruturando o plano também de desenvolvimento do Rio Grande do Sul, uma agência de atração de investimentos e promoção comercial, né? Exemplo do que existem em estados como Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, que é também um compromisso do governador Eduardo Leite, que assumiu ainda lá atrás, no governo anterior. Estamos estruturando, então estamos muito confiantes que vamos nos reconstruir, vamos sair maiores e melhores, né? Com essa confiança, com essa harmonia e com essa cooperação que é fundamental.
Obrigado, secretário. Conte com o Grupo Bandeirantes nessa reconstrução toda. Muito obrigado e obrigado por todo o apoio aí também, pela divulgação e estando sempre também à disposição aí, porque as boas notícias, elas também precisam, e a boa informação ser levada a toda a população para que a gente possa, com esse espírito conjunto de união, a gente poder enfrentar os problemas, as dificuldades e avançar aí no que for necessário para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Com certeza. Obrigado, secretário. É nossa obrigação. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até a próxima semana.